Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Um salmo maravilhoso de conforto, de segurança, de esperança, revelando quem é o nosso Deus desde que Ele assim se fez Criador, Senhor, preservador, abençoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. O salmo termina no verso 22, dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós só podemos ter esperança, nós só podemos contar, esperar por alguém que é eterno, que não muda, que é sempre o mesmo, e nos seus decretos, nos seus ensinos, na sua palavra, nas suas promessas, nunca falha e nunca falhou e falhará. Ter esperança em nós mesmos não é ter esperança. Ter esperança em homens, pessoas, não é esperança. Esperança no sentido verdadeira, segura. Ter esperança nas riquezas, naquilo que nós ou os homens podem ter como segurança, isso é sempre falho, isso tem frustrado as nações. A história assim revela. Quantos que se disseram dar a solução e ter a solução para resolver tantos problemas, a começar com a vida e a vida eterna. Só em Deus nós temos essa esperança. O verso 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, descrevendo aqui num verso a eternidade, a imutabilidade, a firmeza que nós temos no nosso Deus. Que nele nós possamos sempre confiar em toda e qualquer situação, e nele, que só a ele nós possamos adorar, servir, obedecer, seguir, também isso por todas as gerações. Amém? Vamos orar e pedir que o Senhor mais uma vez aqui nos abençoe,
no estudo que vamos ter. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos. O Senhor mesmo que se revelou a nós, dando-nos provas mais do que suficiente de que só Tu és Deus, eterno, santo, poderoso, imutável, eterno, fiel. Nós não temos e nem poderíamos seguir outro Deus. Muito obrigado porque na Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor assim se revelou a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por meio da fé, dom do Senhor, podemos descortinar toda a Tua palavra, as Escrituras, e ver o quão magnífico é o Senhor. Temos assim no Senhor toda a nossa esperança, certeza de que em tudo e todas as coisas o Senhor controla, e em tudo e em todas as coisas o Senhor age para o nosso bem, mesmo que em momentos de dor ou sofrimento possamos pensar que o Senhor não está conosco, pensar que o Senhor talvez não exista. Não, são nesses momentos que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, nos ensina o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor está agindo, operando as Tuas maravilhas em nós, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, todos os Teus atributos, sendo revelados a nós de forma clara, de forma visível, no sentido de contemplarmos em qualquer situação o quanto o Senhor é bom, fiel. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos assim a conhecer mais e mais os Teus atributos, a Tua fidelidade, a Tua graça e misericórdia, que tem um destino. Esse destino somos nós, e que tem um objetivo, o louvor da Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós vamos iniciar agora mais um estudo de escola dominical. Estamos estudando, compartilhando sobre os atributos de Deus. Hoje nós estaremos tratando do atributo de Deus, sobre a sua imutabilidade, a sua fidelidade. Quando nós falamos que Deus é imutável, nós não podemos desvincular isso da sua fidelidade. Então, no sentido que Deus imutável, Ele é fiel, e fiel a Ele mesmo, aos seus decretos, à sua palavra, à sua vontade, aos seus desígnios. Ele é fiel até o fim. Ele, assim, se revela a nós por meio das Escrituras e tem, assim, agido na história do seu povo, na história bíblica, na história da humanidade, algo que os seus filhos, assim, conseguem ver, né? Deus agindo na história não só da Bíblia, mas da humanidade toda, né? Isso para muitos é difícil, né? Muitos que eu falo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não têm
o Senhor como o Senhor supremo de suas vidas. Mas para nós, tudo revela, assim, a imutabilidade de Deus. A história está se convergindo, se fazendo a cada dia para não um fim de descrever que Deus é fiel e imutável, mas algo que vai descortinar uma eternidade que hoje nós conseguimos apenas ter uma ideia, né? A gente muitas vezes fala das ações de Deus, das coisas finais, onde ali acaba e ali é mais um capítulo. É o fim de um capítulo daquele que é imutável, fiel e eterno. E assim teremos novo céu, nova terra, nova vida, algo que ainda para nós não se revelou em toda a clareza, mas vai ser revelado quando Ele mesmo se revelar na pessoa de Cristo, na sua segunda vinda. Deus fiel e imutável, Deus imutável e fiel. Vamos trabalhar com esse tema hoje. Deus não muda, Ele permanece sempre o mesmo. Nada lhe pode ser acrescentado ou tirado. Sua imutabilidade implica em sua perfeição, santidade e justiça. Poderíamos colocar aqui os outros atributos de Deus, assim como nós temos aprendido que os atributos de Deus, eles se intercambiam, eles não se mesclam, mas eles se completam. E nesse sentido, só Deus pode assim ser e se revelar, né? O Salmo 102, 27 diz assim: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A nossa ideia, muitas vezes, de Deus, ela vem de nós mesmos, ou da história da humanidade, como nós podemos ou temos a oportunidade de contemplar. Mesmo que, como dizem os teólogos, que a eternidade está ligada ao nosso coração, à nossa mente, nós, por causa do pecado, não conseguimos compreender a extensão do que é o Deus eterno e que não muda. Parece que nós estamos nessa terra que, infelizmente, nas suas filosofias, nas suas ideias, muitas vinda do maligno, nós estamos cada vez mais condicionados e limitados a um ponto só, a um estágio só, né? E nesse sentido, pensar em eternidade ou imutabilidade é difícil. Outra questão que a filosofia desse mundo que jaz no maligno imputa a nós é que estamos, em todos os sentidos, não só físico, mas também intelectual, evoluindo, melhorando. E, sem querer entrar nesse outro assunto, né, nós estamos piorando. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que as coisas só vão piorar. Melhora de tecnologia, melhora de acréscimo de conhecimento, de recursos, de técnicas, isso não significa nada a respeito do que é todo o homem e de como ele
age, pensa através das eras. O homem é nesse sentido volátil, ele é inconstante. Um dia ele está bem, outro não. Um dia eu e você acordamos felizes, outro dia acordamos doente. Deus não. Deus sempre o mesmo. E isso é algo que devemos procurar cada vez mais entender. Não um Deus estático, inerte, que não faz nada, mas sempre o mesmo em todas as suas ações, em todos os seus atributos, em todos os seus decretos, em todos os seus mandamentos, em todas as suas escolhas, em todos os seus desejos, em todos os seus desígnios. Coisa que nós não. O que você pensava ontem a respeito de, sei lá, qualquer coisa, é diferente do que você pensa hoje. E isso pode significar um pensamento em relação a Deus e a palavra dele para o mal ou para o bem. Então, Deus jamais ele não muda, né? Pode passar o tempo que for. O que a confissão de fé nos diz a respeito desse ponto, quando trata do ser de Deus, lá no capítulo 2, no ponto 1, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Mais uma vez, aqui, louvando a Deus por esses homens sábios que fizeram esse documento há tantos anos atrás e que de forma graciosa, clara, rica, nos falam um pouquinho, de uma forma sistemática, quem é o nosso Deus. Nós estaremos não seguindo exatamente a cronologia dessas palavras aqui, mas parte dela, para podermos compreender sobre a imutabilidade de Deus e assim aplicar em nossas vidas. Vamos lá, então. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Visto que Deus não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança. Daí Tiago exorta-nos: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva é dom perfeito, e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago vem entender essa questão do atributo de Deus, de sua eternidade, e para consolar aqueles irmãos que estavam já enfrentando perseguições, né, como cristãos no seu tempo, ele traz essa palavra de consolo, de amor a esses irmãos, onde Deus
como aquele que ilumina todos os caminhos, mas também esclarece tudo o que está acontecendo. Ele não muda, ele estaria sempre cumprindo os seus desígnios e, nesse sentido, confortando, consolando, amparando o seu povo também e a nós hoje. Deus é imutável em sua natureza. A natureza e o ser de Deus são infinitos, não sujeitos a mutação alguma. Ele sempre foi e jamais haverá tempo quando ele deixará de ser, né? Deus não vai mudar a opinião, Deus não vai se adaptar a nós, Deus não vai se adequar à modernidade. Deus é radical na sua razão, nos seus decretos, nos seus mandamentos, na sua palavra. Muitas vezes, mais uma vez, pensando aqui, o mundo nos condiciona sempre a se adaptar a uma ideia não de nós mesmos, mas daqueles, muitas vezes, com más intenções e vãs sutilezas, ditarem que não é assim, é assado. Eu não estou dizendo a questão de modus operantes, de forma, também não desprezando a forma e nem a estética, mas em essência a imutabilidade de Deus, já diz a palavra, o ser de Deus não muda. O mesmo conceito que Ele tem de mim e de você e de toda a humanidade não muda. O mesmo desejo, propósito que Deus tinha quando criou-nos, é o mesmo. A mesma glória que Ele tem e espera que nós devolvemos a Ele, não é nem mais nem menos, nem 1 centímetro. Isso é algo tremendo, é algo que nós devemos sempre estar lembrando e tentar compreender e assim louvá-lo, glorificá-lo. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que Ele é hoje sempre foi e sempre será. Diz Deus ao seu povo através do profeta: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O profeta Malaquias falou isso num sentido de trazer alerta, exortação, santidade e também consolo. O povo de Deus, assim como nós, voláteis, sempre inconstantes, pecamos, baixamos a guarda, num sentido humano, diminuímos a fé que Ele nos deu, ou a desprezamos, e mesmo a despeito disso, Deus não nos consome. Pense aí você, né, que trabalha nas corporações, nos negócios, onde existem metas a cumprir. Então, vai lá, o chefe, o diretor, a empresa estabelece metas para você cumprir. E aí, por situações adversas, você não consegue cumprir essas metas. E eu não estou falando do tempo à parte que nós estamos vivendo nesses meses, mas numa normalidade, né?
O mundo corporativo, o que pegou a moda foi metas, até metas para as igrejas. Que absurdo! Não estou dizendo que nós devemos desprezar o desenvolvimento e o progresso normal, sadio, natural, mas muitas dessas metas, quando não são cumpridas, e aí não é cumprida uma vez, duas, três, existe garantia de emprego, existe garantia de que essa empresa, esse chefe vai te manter ali naquele lugar, naquele posto, naquela função? Sabemos que não, né? Estamos, assim por dizer, não suprindo as expectativas, as metas, né? as cobranças, as produções, as devolutivas que foram colocadas para nós. Então, descarta. Deus não age assim conosco. Deus não é assim, está falando aqui o profeta Malaquias. Apesar de que nós somos, Ele não muda. E daí nós não sermos consumidos. Aqui valeu para Israel, filhos de Jacó, e com certeza vale para nós hoje o Israel de Deus. Amém? Isso vem da imutabilidade de Deus, que está intrinsecamente ligada à sua santidade, justiça, graça, misericórdia, amor, bondade. O autor, pastor, teólogo A.W. Pink, ele escreve o seguinte: ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Completamente imune de tudo quanto lhe é alheio, é impossível melhoramento ou deterioração. Ele é perpetuamente o mesmo. Somente Ele pode dizer: eu sou o que sou. Ele é absolutamente livre da influência do curso do tempo. Não há um vinco sequer nos sobrolhos da eternidade. Portanto, o seu poder jamais pode diminuir, nem sua glória desvanecer-se. Deus, a parte das Escrituras que eu sempre me maravilho é essa, né? Eu sou o que sou. Aquele que era, sempre foi, sempre continuará sendo. Eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, o Senhor soberano absoluto. Aquele que não presta contas. Deus não presta contas. Apesar que há algumas passagens nas Escrituras descrevendo assim a misericórdia de Deus, não a sua humildade, mas a misericórdia de Deus em nos ensinar, no sentido de responder às nossas dúvidas, às nossas incapacidades de compreendê-lo ou de compreender as suas ações. Mas Deus não muda, Ele é o grande eu sou. Desde eternidade a eternidade Ele é Deus. E sendo Deus, nós temos que considerar tudo o que Ele fez, faz e fará. Deus imutável em seus atributos. Tudo que os atributos de Deus eram antes do universo, o universo ser criado, chamado à existência, são precisamente os mesmos agora. E permanecerão assim para sempre. Assim, seu poder é imbatível,
sabedoria não sofre diminuição, sua santidade é imaculada, a sua veracidade é imutável, pois a sua palavra permanece no céu. A sua palavra é eterna. Seu amor é eterno, com amor eterno eu te amei, diz lá o profeta Jeremias. E como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João vem também falar quase que a mesma coisa. Deus imutável, fiel, revela e manifesta o seu amor, imutável e fiel. Apesar de suas criaturas, apesar de nossa rebeldia, apesar de nossa desobediência, apesar de nossa mudança, o amor de Deus não muda. A passagem lá de Apocalipse, que fala a respeito da igreja de Éfeso, que durante 30 anos bombou, durante 30 anos cresceu em graça, em conhecimento, em número, em obras. Depois dos 30 anos, eles começaram a abandonar o primeiro amor. A despeito do nosso amor por Deus, da intensidade dele, do nosso fervor, onde a Bíblia nos exorta sempre a viver diligentemente, ardentemente, expressões e adjetivos que traduzem que devemos ter uma performance sempre constante e crescente. Deus, sempre o mesmo. Olha, Deus, como eu te amo, hoje eu estou aqui radiante. E Deus olha assim, muito bem, parabéns, meu amor por você é o mesmo. Isso não é frieza, isso é poder em amar. Oh Deus, hoje estou rebelde, estou uma praga. Te amo do mesmo jeito. Sua misericórdia não cessa, pois é eterna. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela primeiramente, independentemente, está nele mesmo, na sua imutabilidade, no seu caráter santo, que não muda. Secundariamente, volta-se para nós. Sim, Deus é fiel aos que o buscam, aos que o temem, aos que caminham e vivem na sua palavra, e nela medita de dia e de noite, como descreve o Salmo 1. Mas, primeiramente e independentemente, a fidelidade, a misericórdia de Deus está nele mesmo, na sua imutabilidade. Deus é imutável em sua vontade. Sua vontade nunca muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Algumas passagens bíblicas que sugerem que Deus pode mudar confundem algumas pessoas. Gênesis 6, de 6 a 7, que diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Alguns menos esclarecidos, ainda novos na fé, ou até mesmo o ímpio, vão pegar essa palavra aqui, Deus muda. Deus mudou. Ele se arrependeu de ter feito o homem, então ele mudou. Mas, na verdade, quem mudou? Foi o homem. Vejamos o caráter de quem mudou, né? Não foi o de Deus. Ele criou as pessoas para fazerem o bem, para o obedecerem, para o glorificarem, para o adorarem, e em vez disso elas mudaram e escolheram fazer o mal. Deus, sendo justo e imutável, santo, 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 age de acordo então com o que Ele é, com a sua imutabilidade e os seus outros atributos. No livro de Jonas, há outra passagem geralmente mal interpretada. Quando Deus viu que os habitantes de Nínive se converteram dos seus pecados, Jonas diz, ele se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas, novamente, quem mudou? Os ninivitas. Eles se arrependeram. Proclamaram lá um jejum de arrependimento até para os animais. Deus não muda. Aqui também, nessas duas passagens, Deus não só revela o seu juízo, a sua santidade, mas também aqui, nessa última, a sua misericórdia. A sua misericórdia não tem fim, ela também é imutável. Tanto é que depois de mais ou menos 120 anos, Nínive veio a cair, se tornar mais perversa do que antes. Não tem uma pedra para descrever onde está Nínive. Parece que Deus agiu ali como Sodoma e Gomorra. Acabou com Nínive. Deus mudou? Quem que mudou? Não foi Deus. Ele demonstrou misericórdia para com Nínive, não porque ele mesmo se arrependeu, mas porque as pessoas o fizeram. Luiz Berkoff, ele adotou essa questão dessa forma. Luiz Berkoff, esse livro, Teologia Sistemática, muito usado, hoje nem tanto, né, mas ainda muito rico, para a formação dos pastores da igreja presbiteriana. A mudança em torno dele, mudança nas relações dos homens com ele, mas não há mudança alguma em seu ser, seus atributos, seu propósito, suas motivações para agir ou em suas promessas. Se as Escrituras falam de seu arrependimento, de sua mudança em intenção e da mudança de seu relacionamento com os pecadores, quando esses se arrependem, devemos lembrar que essa é apenas uma forma antropomórfica de falar. Na verdade, a mudança não está em Deus, mas sim no homem, no relacionamento do homem com Deus. A questão antropomórfica é que a mão de Deus pesou. Deus é Espírito, não tem mão. Então, Deus se arrependeu para fazer-nos entender. Quem se arrepende somos nós. Devemos entender que os dons, a vocação de Deus são sem arrependimento, conforme Romanos 11, 29. Deus, diferentemente dos homens, não necessita prevenir-se, planejar ou rever seus planos, pois Ele nunca falha.
De novo, aí, sua vida, não precisa ser um mundo corporativo, né? Quantos de nós, em nossas ações de planejamento pessoal, familiar, individual, aí, né? Eu pretendo esse ano, ou esse mês, ou o mês que vem, ou o ano que vem, fazer isso, conseguir isso, tentar isso. Dá certo? Muitas vezes não. Acontece? Muitas vezes não. Podemos até ser homens e mulheres de palavra, mas quantas vezes a gente não só volta atrás por depois pensar melhor em certas coisas e na extensão do que vai se implicar ou aplicar, independente do que situação, de que circunstância for, ou mesmo voltamos atrás, porque somos mentirosos, falhos, ou falamos com ímpeto, sem pensar, e aí depois, como dizem os jovens, tem que pagar mico, tem que rever. Aí sim, como cristãos, temos que ter humildade, reconhecer o erro, nos desculpar, pedir perdão. Mas Deus não. Mas que coisas boas, né? Você planeja, vamos pensar esse ano, né? Quantas coisas você tinha planejado para esse ano? Talvez algumas, né? Eu tinha. E aí veio essa pandemia semi-planejada, essa é a minha opinião, e acabou com os planos de muita gente. Mudou tudo, mutável. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E Deus, nos seus intentos, no seu poder soberano, permite as coisas boas ou ruins acontecerem, mas Ele permanece o mesmo. Ele não planeja, Ele não refaz, Ele não reprograma, reengenharia, né? Não existe isso para Deus. Ele é perfeito, né? Ele nunca falha. Não há propósitos ou planos dele que não vão ser executados e acontecer liptis, como é que é? Não tem como, mas não tem nenhuma variação ali, vamos mudar esse pouquinho aqui. Para Deus não, nós muitas vezes até achamos, né, que Deus reinventa, reformula, se adapta. Conversa. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O salmo que lemos aqui na devocional. Olha o que diz Hebreus 6, 16, 20. Eu achei legal lermos inteiro. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se impôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor de Hebreus vem trabalhar a respeito de que Deus jurou por Ele mesmo, estabeleceu com Ele mesmo a nossa salvação, a nossa redenção, e essa por meio do Cordeiro. O Cordeiro que, como também vai citar Hebreus, que foi morto antes. Para nós muitas vezes é muito difícil, inconcebível entender a extensão disso. Então Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então, não vou confundir nem entrar em outro assunto aqui. Então tinha que ter pecado. Deus é imutável, né? E aqui o que temos é a sua graça, a sua misericórdia, né? Não existiu plano B. A segurança absoluta que Deus nos oferece é quase incompreensível. Não só as nossas almas estão ancoradas, fazendo uso do texto que acabamos de ler, não só nossas almas estão ancoradas dentro do santuário celestial, inexpugnável e inviolável, como também Cristo vela por elas. Certamente podemos confiar nossas almas a esse Deus extremamente fiel e imutável. Amém, amados? Quando começamos a compreender, não é compreendermos, né? Quando começamos a compreender a imutabilidade de Deus, começamos a enxergar a nossa mutabilidade e miséria. Ninguém pode manter-se nem por um momento ou por mais de 120 anos sem sofrer a ação da termodinâmica. Só aquele que é imutável pode sustentar com vida a nossa alma. Salmo 66, 9. A compreensão disto deveria nos fazer prostrar e adorar aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Conforme diz lá Paulo no Areópago. Olhar para a imutabilidade de Deus, esse atributo tremendo do Senhor, nos faz olhar para nós mesmos, como somos vento, né? Fumaça, camaleões, e ainda ofendendo o camaleão nesse aspecto, né? Porque o camaleão ele se adapta para viver, né? Nós muitas vezes mudamos por causa de pecado, não por necessidade. Deus não. Daí muitas vezes confiarmos em nós mesmos e em homens, como já dissemos, é uma furada. Em Deus nós podemos confiar, né? Não que homens ou mulheres deixam-nos de ser referência, porque são homens e mulheres pecadores. Que se não fosse assim, um filho não confiaria num pai, uma filha na mãe, ou vice-versa. E assim, em tantos outros, numa posição de liderança sobre as nossas vidas. A questão é confiar de todo como se confiar em Deus. Assim arrogavam muitos ontem e hoje que são homens maus, ditadores, né? Saber da imutabilidade de Deus e da mutabilidade humana
alerta-nos para não confiarmos em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Salmo 146, 3. Pessoas que gostam de você hoje poderão odiá-lo amanhã. Lembremos que a multidão que clamou Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Mateus, acabamos de ver esse texto domingos atrás, é a mesma que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Um outro ponto aqui, compreender e confiar na imutabilidade e fidelidade do Senhor é grande consolação para nós. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus sim. Por mais inconstante que eu seja, por mais volúvel que os seus amigos se mostrem, Deus não muda. Se Ele mudasse como nós, se quisesse uma coisa hoje e outra amanhã, e se fosse controlado por caprichos, como dissemos lá no início, e também está lá na confissão, quem poderia confiar em Deus? Os deuses criados, eles são assim, são deuses emocionais, são deuses caprichosos, são deuses irados, são deuses sem nenhuma misericórdia. Deuses que revelam quem? Os próprios seres humanos. Amados, louvemos ao seu glorioso nome, Ele é sempre o mesmo. Aleluia. Glórias a Ele, só a Ele. Seu propósito é firme, sua vontade estável, sua palavra segura, nele nós podemos confiar. A permanência do caráter de Deus garante o cumprimento de suas promessas, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54, 10, aqui uma profecia messiânica que foi completada e testificada e eternizada em Cristo Jesus. Por isso que nós temos a certeza de que Ele voltará. Por isso que nós compreendemos e temos a certeza que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Outro ponto, compreender e crer na imutabilidade e fidelidade de Deus nos encoraja a orar. Alguém pode perguntar, mas que utilidade há em orar a um ser cuja vontade já foi estabelecida? Ele já decretou tudo, ele é imutável, ele não tem mais o que fazer. A resposta para nós deve ser sempre curta e segura, que traduz obediência. Porque Ele exige, porque Ele mandou, porque Ele disse. Isso revela de nós a fé de dependência nele, de reconhecer que Ele é Deus, Deus e Pai, que Ele é Senhor absoluto de tudo, todas as coisas. Amados, quantas bênçãos Deus prometeu sem que nós as buscássemos. Tem coisa que eu e você não pedimos, não oramos, e Ele dá. Lembremos que o que o salmista disse, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Sem a gente pedir, sem a gente trabalhar, sem a gente agir, sem a gente fazer por onde.
E se nós fôssemos quantificar, colocar em duas tabelas, né? Aqui o que eu faço para merecer, ou o que eu faço aqui para merecer de Deus aqui. Olha, essa balança seria assim. O que você e eu não fazemos aqui e o que nós recebemos aqui. Por quê? Porque Deus é fiel, imutável, assaz benigno, cheio de graça e misericórdia. Que bom, que deleite, que graça. Louvado seja o nosso Deus imutável. Amém? É promessa do Deus imutável aos seus filhos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus é assim, imutável, em realizar. Nossas vontades segundo as dele. Isso é graça. Ele podia falar, não vou fazer. Mas é isso que o senhor quer? Não, mas eu não vou. Aí seria um Deus caprichoso, um Deus egoísta, mentiroso. E Ele sempre quis tudo que é para o bem dos seus filhos. Imutabilidade de Deus condenará toda impiedade. Todos os que desafiam, transgridem suas leis, não têm interesse em sua glória, vivem como se ele não existisse. Não devem imaginar que quando no dia final clamarem a ele por misericórdia, ele mudará a sua vontade, revogará os seus decretos, amenizará os seus juízos. Os que assim pensam estão muito enganados. O Senhor mesmo declarou: pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Deus, em seus atributos, é justo e imutavelmente santo. Ele eternamente odeia o pecado. Daí, a imutável e eterna condenação aguarda que não se arrependem dos seus pecados. Creem na obra do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não haverá inocente diante de Deus. Deus não mudará o seu juízo. Há uma religião grande no mundo que tenta fazer Deus mais bonzinho ou misericordioso do que Ele já é. E aí, então, promove várias chances. Aliás, várias religiões trabalham nessa temática. Você que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. A chance aqui na Terra é uma só. Você não vai ter mais vidas para melhorar a sua. Desculpe, com amor eu falo isso a você. Também a você não vai ter uma segunda chance, num segundo lugar, onde você vai purgar os seus pecados, e Deus ali vai ter misericórdia de você. Não, a vida é uma só, e é aqui, no sentido de adorar a Deus, para continuar o adorando na eternidade. Não se iluda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Só Deus é imutável. Os ímpios estão sujeitos a mudanças. Os incrédulos hoje pensam que têm uma vida feliz ou pelo menos aceitável. Mas um dia perceberão que uma eternidade sem Deus
é uma existência trágica. Os anjos, durante um tempo, também foram sujeitos a mudanças, pois alguns não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Os anjos caídos, Satanás e os seus. Satanás, aquele que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Figuras assim, antropomórficas, que descrevem que muitos anjos originalmente criados santos para adorarem a Deus, assim como todos os homens, caíram. Daí os demônios, quem não acredita? Esses seres são os demônios. Disse Nabucodonosor, depois de aprender que só o Senhor é Deus. Lembremos quem foi Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, imperador, o grande. Fez uma estátua para si e querendo que todos a adorassem. Foi o rei que quase condenou, matou Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei que também reinou quando Daniel foi levado com os seus amigos, depois da última incursão, destruindo Jerusalém, o templo. Esse camarada queria ser Deus, esse camarada se achava, ele queria que todos o adorassem. Deus fez ele cair numa desgraça tão terrível que nem a medicina tem registro de existência. Virou um bicho, animal. E aí depois que Deus, na sua misericórdia, tira ele desse estado, ele assim declara: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aqui, em parte, ele também descrevendo aquilo que Daniel revelou da sua própria estátua. A estátua que ele tinha, uma visão onde foi sendo destruído cada reino. O reino do Senhor não terá fim, porque Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é fiel. Até os crentes mudam. Já falamos aqui, falamos um pouco agora. Há momentos em que o nosso amor por Cristo é ardente, e obedecemos a Ele, mas há outros em que Ele quase se extingue e nós o desobedecemos. Por um lado, Davi confiava no Senhor como uma rocha e refúgio, como se diz lá em 2 Samuel 22, 3. Por outro lado, ele temia por sua própria vida, dizendo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Ele tinha medo, fugiu décadas, 13 anos, 17 anos de Saul. Todo mundo, em todas as coisas mudam no universo, mas Deus não muda. Lembremos de Paulo falando, paladino da fé, o maior missionário que existiu, o maior teólogo que existiu, pastor itinerante, não fixo, mas pastor itinerante nesse sentido, não teve igual. E ele mesmo trabalha com isso, com a sua volatilidade da fé. Ele identificou isso nele, comparando ele com um prisioneiro que ele foi dos romanos.
Alguém que era condenado pelo império, muito criminoso, se colocava um morto amarrado às suas costas, para que a carne do morto apodrecendo, apodrecia a dele também. E ele falava assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Que quer me matar sempre muda. Aquilo que eu quero fazer de certo, de correto, de bom, não faço. Faço o contrário. Deus é imutável, diferente de todos nós. Isso deve não só nos alertar, nos humilhar, mas nos fazer ser mais temente a Deus, buscá-lo mais e mais, e através de uma vida santa. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me volvo secando como relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. A memória do teu nome de geração em geração. Mais uma vez, Davi. Deus é mutável em salvar por meio de seu Filho. Imutável em salvar por meio de seu Filho. Suas promessas incluem uma salvação eterna para os crentes. Isso significa que Ele manifestará fielmente o seu amor, perdão, misericórdia e graça para conosco para sempre. Deus nos diz de modo tranquilizador: sendo Deus imutável, temos toda a confiança de que nele mesmo, através de Jesus, nosso Salvador, temos alento, temos refúgio, temos esperança, temos segurança da promessa de salvação. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a minha aliança e a minha aliança da minha paz não serão removidas. Repetindo aqui Isaías 54:10. Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre. É o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, na pessoa do Filho. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso não muda. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que crê, que confiar em Jesus e assim passar a segui-lo, obedecê-lo, será salvo. É o que diz esse verso: todo aquele que vem a Ele, todo aquele que o próprio Pai o deu ao Filho. Somos nós, amados, presentes de Deus Pai para Deus Filho. Que figura linda e maravilhosa. Presentes mesmo que estragados. Estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, por amor, não é que Ele viu em nós coisa boa, não é que Ele viu em nós um presente deleitável, aceitável para dar para o Filho. Não, Ele, do jeito que estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, desembrulhados, estragados, nos deu para o Filho. E o Filho não rejeita nenhum presente do Pai. Não nos rejeitou. Aleluia, glória a Deus. Amém? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Se eu e você que estamos aqui, você que está nos ouvindo, se você vai a Jesus, é promessa imutável de Deus se cumprindo na sua vida. Louve a Deus, glorifica a Deus. Não fique perguntando, por que não o meu irmão, por que não o meu tio, o meu pai, meu avô? Tente responder a você, por que você? E a resposta aqui: um Deus santo e imutável, fiel, cumprindo sim os seus propósitos na sua vida e na minha.
nos levando até o Filho, nos dando de presente para Jesus. Quem são? Quantos são? O que nos resta é continuar pregando o Evangelho, continuar vivendo o Evangelho, continuar orando para a salvação daqueles que ainda vão crer. Amém? Esse é o Deus fiel e imutável, em quem podemos confiar totalmente, sempre será fiel à sua palavra e cumprirá todas as suas promessas. Não é de admirar que Cristo tenha dito: tende fé em Deus, confie em Deus. Ele está dizendo: você pode confiar em Deus, pode colocar a sua vida em suas mãos, que o Senhor o ajude a fazer isso. Vamos repetir aqui as palavras de A.W. Pink. Mas todo louvor seja dado ao seu glorioso nome, porque ele sempre é o mesmo. Seu propósito é permanente, sua vontade é estável, sua palavra é garantida. Eis aqui uma rocha sobre a qual podemos firmar os nossos pés, enquanto a poderosa torrente varre tudo ao nosso redor. A estabilidade do caráter de Deus garante o cumprimento de suas promessas. Aqui nós terminamos esse estudo. O nosso objetivo, o nosso desejo é para que todos aqueles que aqui e lá nos ouviram possam compreender um pouco mais sobre a imutabilidade, sobre a fidelidade de Deus. E assim viverem vidas genuinamente cristãs, verdadeiras, também imutáveis, segundo o próprio Deus, não segundo nós mesmos. Vidas cristãs genuínas, consagradas, obedientes, santificadas pela palavra do Deus que é imutável e eterno. E Ele sempre estará conosco, do mesmo jeito, desde a criação até toda a eternidade. Que deleite, que segurança, que alegria, que esperança, que graça. Vamos orar. Querido e amado Pai, nós te louvamos por esse tempo santo que o Senhor aqui nos permitiu. Te louvamos pela revelação da Tua palavra a respeito de quem é o Senhor, eterno, imutável, fiel. E devido a isso, ó Deus, a esse atributo da Tua imutabilidade, fidelidade, nós temos segurança, nós temos esperança, confiança de continuar a viver a vida que aqui o Senhor nos propôs em Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Pai, perdoa-nos na nossa mutabilidade, conduza-nos aos Teus caminhos retos, eternos, imutáveis. Dá-nos cada vez mais fé, santifica-nos cada vez mais na Tua palavra, a Tua palavra eterna, santa e também imutável. Que nós possamos vivê-la e defendê-la, a despeito de qualquer pretexto maligno de mudanças que os homens, de forma sorrateira, sempre tentam fazer, descaracterizá-la, mudá-la. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós nos despedimos
aqui daqueles que estão nos assistindo. Que Deus dê um domingo abençoado a você, a sua família. Nos encontraremos mais à noite, se assim Deus permitir, se você quiser. Vamos estar disponibilizando o link para você nos acompanhar também nas horas da noite no culto. Dê lá o seu like, né? E se inscreva no canal também. Tem lá o nosso canal também, que nós vamos estar disponibilizando. Você que já está inscrito também pode assistir por lá também. Deus abençoe.